Salve, salve, empreendedor estratégico! Eu sou Jorge Penelo, seu estrategista de negócios, e antes de continuar, tenho um convite especial para fazer para você. Se inscreva no nosso canal e não esqueça, dê o seu like, convide todos os seus amigos e mande esse link para ele, para quem quer crescer nos negócios, para quem quer lucrar, para quem quer vender, tem que acompanhar o canal do Jorge Penelo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o jogo dos 7 erros de quem decide empreender. Hoje eu vou ensinar você como é que você não erra. Você vai encontrar os 7 erros. Por quê? Porque o Jorge já passou por esse caminho, o Jorge já caiu em alguns buracos e o meu papel é ajudar você a não cair nesses buracos, para que você ande muito mais rápido do que eu já andei na minha vida, tá? Então vamos lá. Gente, o empreendedor, ele é acostumado a colecionar duas coisas: erros e acertos. Normalmente a gente sai falando os acertos para todo mundo, né? Dificilmente as pessoas falam onde erram. Mas eu vou falar para você que tem sete erros que pode fazer com que o seu negócio quebre. E se você tem duas atividades profissionais e fica pensando assim, será que eu devo agora ficar só com o meu negócio, o meu empreendimento? Porque isso já aconteceu comigo. Quem me acompanha sabe que eu trabalhei no setor elétrico e aí nas minhas folgas eu saía para vender fornos de panificação e máquinas de panificação, máquinas de padaria, máquinas que fazem pão. Por quê? Porque era uma forma de eu complementar a minha renda. Era assim que eu fazia, eu complementava a minha renda porque eu ainda tinha um cargo muito inferior. Eu fui operador de telemarketing, né, na companhia de energia, antes de chegar em cargos de direção, ser empresário. Eu um dia fui operador de telemarketing. Quando eu conheci a minha esposa, nós namorávamos, eu era operador de telemarketing. E eu tinha duas atividades profissionais, então eu aproveitava as minhas folgas que eu tinha e os horários vagos para fazer venda de produto de panificação. Então eu andava nas ruas de São Paulo para cima e para baixo, né? Batendo realmente ali, ó, chinelo e sapato, pra lá e pra cá, entrando em padaria e conversa lá com o dono da padaria. A maior parte dos donos não queriam falar comigo no começo, depois que eu fui pegando amizade, o gerente da padaria foi pegando amizade com as pessoas que trabalhavam no caixa, porque o dono da padaria, primeira vez que você vai lá, não quer falar com você não, tá? Não quer, não dá nem bola pra você. Mas eu era bastante insistente, então eu ficava puxando papo com a pessoa que era da chapa, eu ficava puxando papo com a pessoa que servia pão, e depois eu ia dar atenção para a pessoa do caixa, até que um dado momento aí o gerente, mas quem é esse cara que vem aqui o tempo todo, conversa com todos os funcionários, é amigo com todo mundo, então eu tomei muito refrigerante lá para conseguir os primeiros contatos, né? Então mais gastei do que fui atendido. E às vezes lá eu comprava lá um pão diferente, né, para minha esposa, levava lá um pão doce, levava um pão francês, um pão de sal, né? Um pão salgado, depende do lugar onde você está me assistindo. E aí ia pegando amizade com essas pessoas, né? E aí eu ficava pensando assim, poxa vida, será que algum dia eu vou conseguir ser empresário e ter meu próprio negócio? Será que a vida inteira eu vou ser CLT? Porque eu fui criado pela minha família, gente, para ser CLT. Meu pai e minha mãe, eles sonhavam que eu tivesse assim um bom emprego e ficasse até o fim da minha vida, né? Me aposentasse assim, sendo CLT. Mas eu tinha o sonho de ter meu próprio negócio. Nunca escondi de ninguém, inclusive na empresa que eu trabalhava. Crescendo, eu falava assim, não, eu tenho vontade de ter um próprio negócio. E eu sempre tive atividades paralelas com que sempre me dava uma condição melhor de vida. Hoje eu sou uma pessoa muito bem situada financeiramente. Mas eu sempre tive duas atividades profissionais e levando paralelamente. Então, o erro número 1. Qual é o erro número 1? Anota aí no seu caderno, anota nas suas coisas, nos seus compêndios, anota aí no seu telefone celular, naquele grupo que a gente tem sozinho, né? Eu e Deus. Você vai lá, pega o seu telefone celular e coloca que o erro número 1 é você largar o seu trabalho muito antes que as receitas, ou seja, o dinheiro que entra no seu empreendimento, seja 2 vezes superior às suas despesas mensais pessoais. Não são as despesas da empresa. Então imagina que para você sobreviver, você precisa hoje de mais ou menos uns R$ 2.000. Supondo que você é um empreendedor e você precisa para viver esses 2.000 porque você gasta com roupa, você gasta com alimentação, esses 2.000 é o que você precisa. Não largue o seu trabalho de CLT enquanto as suas receitas não for 4.000. Você precisa dessa reserva, você precisa garantir. Por quê? Porque você vai fazer a transição, você vai largar seu emprego seguro de CLT. Supondo que eu tenho um outro negócio, Jorge, então você está querendo dizer que nesse meu novo negócio, as despesas
mensais, eu tenho que ter essa reserva de pelo menos 2 vezes? É isso mesmo. Não cometa o erro de querer sair antes, tá? Por quê? Eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Mas muitas pessoas que eu mentoro, elas queriam tão desesperadamente fazer que de maneira prematura saíram. E aí depois ficaram apertadas financeiramente. Às vezes é um pai de família que pensa assim, eu tenho ou uma prestação de casa, um aluguel, eu tenho que colocar combustível no meu carro, eu tenho que fazer o mercado do mês, eu tenho que pagar a mensalidade da escola da minha criança. Se você, no seu negócio, no seu empreendimento, ainda o que está entrando não for duas vezes o que você consome mensalmente na sua casa, não vá. Não vá porque é loucura. Tá bom? Então esse é o erro número 1. Anota aí que agora eu vou falar a respeito do erro número 2, gente. É o não ter um fundo de emergência para cobrir pelo menos 6 meses das minhas despesas mensais. Você vê que é diferente do primeiro. Do primeiro, eu precisava ter a garantia de que o que ia entrar mês a mês era 2 vezes superior aos meus gastos mensais. Porque eu preciso cobrir os meus gastos pessoais e eu preciso cobrir os gastos da empresa. Entendeu por que 2 vezes? Entendeu agora? Tá claro para você? Jorge, então, mas agora eu vou tomar a decisão de ir, porque já chegou nesse nível. Calma lá. Não é assim que funciona, não. Você precisa ter uma reserva de 6 meses, porque se porventura acontecer alguma coisa ou com você ou com o seu negócio por conta do que o mercado ele é muito volátil, pode ser que apareça um produto substituto ao que você está fazendo, pode ser que apareça uma concorrência muito forte, né? Eu vou até dar o exemplo de um caso de uma pessoa que abriu uma loja de portas e janelas, que apareceu uma concorrência muito forte e acabou quebrando o negócio dessa pessoa. Se você tiver 6 meses de reserva, você consegue ir bem. Caso contrário, sua mente vai lutar contra você e vai te empurrar de volta para você ser CLT. Então esse é o erro número 2. Não ter um fundo de emergência para cobrir pelo menos 6 meses das suas despesas pessoais. Então eu falei para você agora há pouco de um caso de uma pessoa que me procurou e falou assim, eu tive uma loja de portas e janelas, mas infelizmente ela fechou. O que aconteceu? Ela abriu uma loja de portas e janelas de pequeno porte no bairro dela e ela, antes de abrir, ela ficou prestando atenção se por acaso existia material de construção muito próximo ou não, e ela abriu essa loja. E curiosamente, depois que ela abriu, passado mais ou menos uns 4 meses, abriu uma loja muito grande de portas e janelas com preços muito menores. E eu fui entender o que tinha acontecido e eu descobri que a pessoa que abriu a loja, ela abriu intencionalmente, não para que ela ganhasse mercado. Ela queria fazer com que aquele outro concorrente quebrasse. E isso é comum, sabia? Dentro da estratégia empresarial, é comum, meu amigo e minha amiga. Você sabia que tem várias empresas que elas abrem pequenininhas, outras maiores, abrem ao lado, elas ficam sobrevivendo às vezes no prejuízo até aquele que acabou de abrir quebrar. E aí quando quebra, você perde o seu negócio. Então tenha pelo menos 6 meses, né, de despesas mensais como reserva para que você consiga sobreviver, tá bom? Tome cuidado. Dentro da estratégia empresarial, isso é um estratagema, chama estratagema que eles utilizam, tá bom? Qual é o erro número 3, gente? O erro número 3 é não ter todas as habilidades necessárias o suficientes para que você consiga tocar o seu novo empreendimento. Então, supondo que você seja um massoterapeuta e ainda não aprendeu as principais técnicas que estão sendo mais vendidas hoje em dia. Se você não tem todas as habilidades, calma lá, ainda não abra sua clínica de massoterapia. Por exemplo, as pessoas têm consumido muito agora das pedras quentes, né, na massoterapia. Têm consumido muito também a bambuterapia, né? Ficar lá batendo com bambu nas costas da pessoa, nas pernas, né? Mas as pessoas gostam porque são técnicas inovadoras. Se você não tem ainda todas as habilidades necessárias e suficientes, calma. Não vá agora para o seu empreendimento, não. Espera um pouquinho. Jorge, mas tem coisas que agora se ampliou. As pessoas começaram a fazer algumas coisas, como por exemplo, quem tem microagência de marketing digital. Eu sabia fazer social media, eu sabia cuidar das redes sociais das pessoas. Só que agora,
Muitas dessas agências conhecem muito de inteligência artificial e conseguem produzir coisas muito melhores e mais rápidas e mais baratas. Você não entende de inteligência artificial? Não está sabendo como é que funcionam as novas ferramentas? São mais de 18 ferramentas que de inteligência artificial é possível você acelerar o processo de entrega e diminuir os custos? Nem vá. Não vai. Se você não tem todas as habilidades suficientes ainda, não enverede por esse campo do empreendedorismo, porque provavelmente você ainda não tem todas as habilidades necessárias que precisa para atender o seu cliente e vender em preços competitivos. Porque a briga por preço está cada vez mais acirrada, e aí, se você não tem essas habilidades, é o seu erro número 3. Qual é o erro número 4? É não estar disposto e determinado a alcançar o sucesso incansavelmente. O empreendedor ele tem que ser doente pelo sucesso do negócio dele. Ele vai sacrificar no começo, gente, muito mais horas de trabalho e praticamente quase todos os finais de semana dele. Ele vai ter que literalmente olhar o negócio dele como se fosse uma criança, sabia? Sabe criança que tem alto índice de mortalidade do 0 aos 3 aninhos de idade? Assim suas empresas, não é só no Brasil não. Todo mundo fala mal do Brasil, fala, no Brasil quebra muita empresa. Mas no mundo inteiro, as empresas com menos de 5 anos, elas fecham por falta de preparo dos empreendedores. Então, se você não estiver disposto a sacrificar um pouco mais de horas, se você não estiver disposto a sacrificar finais de semana, nem pense em tal negócio, que eu já vou te adiantar. No começo é isso que vai acontecer. Depois, gente, melhora. Depois você começa a crescer a empresa e colocar pessoas em posições chaves, até o ponto em que você consiga ficar somente no estratégico. Você sai do operacional. Um dos grandes erros dos empreendedores é tentar criar emprego para si mesmo no começo. Elas não conseguem se enxergar como empresários. Esse é um grande erro, né? Mas aí essas pessoas, elas erram porque elas começam pelo lado errado. Elas querem justamente agir da seguinte forma: sou dono do meu horário, trabalho quando eu quiser, trabalho de onde eu quiser. Se hoje eu não estiver bem, eu não vou pra academia, vou namorar. Não funciona assim a vida do empreendedor. Não funciona. A vida do empreendedor é o inverso no começo. Eu trabalho não 8 horas como eu trabalhava no CLT. Eu trabalho 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas. É assim que eu trabalho. E às vezes você atropela sábado e domingo no começo? Te garanto que sim. Eu tenho um mentorado meu que abriu recentemente a primeira loja de hamburgueria dele. E eu deixei muito claro para ele que no começo, gente, durante 1 ano, ele ia trabalhar 7 por 0. É isso mesmo, 7 dias trabalhados e 0 dias de folga. Porque quando você não está produzindo os hambúrgueres, você não está cuidando do salão, você está fazendo compras. E aí demora bastante para você comprar os insumos para fazer os hambúrgueres, sabe? Hambúrguer artesanal. Então você tem que selecionar os produtos para você conseguir fazer um hambúrguer de excelente qualidade. E eu disse isso para ele e ele foi preparado. E a hamburgueria dele está de pé e ele está abrindo a segunda unidade dele. Estou muito feliz, espero que se torne uma rede de franquias. Mas ele entendeu que o empreendedor, no começo, trabalha 7 por 0, trabalha 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Então esse é o erro número 4, tá? Não estar disposto o suficiente para alcançar o sucesso. O 5º erro é achar que sua família vai te apoiar e vai trabalhar incansavelmente no seu negócio. Não, isso não vai acontecer. Não vai, o sonho é seu. Você que tem em mente aquilo que você quer para você como trabalho e você tem para você aquilo que você quer no seu futuro. Mas cada um tem os seus próprios sonhos. E a família não vai trabalhar incansavelmente em busca do seu sonho, não. Se você tá achando que a sua esposa vai deixar de fazer as coisas dela para lutar incansavelmente pelo seu sucesso, isso só vai acontecer se por acaso ela descobrir que para manter a casa, ela precisa trabalhar junto com você. Caso contrário, não vai acontecer, meu amigo. Você, minha amiga, está achando que o noivo que você tem, ou o marido que você tem, ele vai trabalhar e vai largar tudo que ele está fazendo para lutar pelos seus projetos e lutar pelo seu sonho? Também não vai acontecer. Não vai acontecer. E nem os filhos. Os filhos, cada um tem o seu caminho, sabe? E você tem que respeitar isso. Respeite as escolhas deles e não fique contando o tempo todo. Uma vez ou outra, filho até vai acabar ajudando. Recentemente eu estive dentro de uma mercearia
E a pessoa que eu mais converso lá, que é o dono da mercearia, que é uma mercearia muito boa, tem excelentes produtos, ele disse assim pra mim: puxa vida, eu precisei de um momento aí difícil, que as minhas filhas trabalhassem aqui, porque eu estava adoentado, e elas vieram um dia, no segundo não quiseram mais vir. E aí eu falei assim pra ele: olha, é assim mesmo, por esse motivo a gente tem que evitar trazer toda a família pra dentro do negócio, porque cada um tem os seus próprios sonhos, até nas grandes empresas são assim. Cada um tem o seu próprio sonho. Tem famílias que é de grande rede de varejo que o filho foi ser piloto de Fórmula 1, né? O outro foi ser triatleta. Cada um tem os seus próprios sonhos. O outro foi ser cineasta, gente. Eu tenho um grupo de mentorados que é de rede bancária, né? Eles são herdeiros de um grande banco do Brasil. E as pessoas, elas gostam de cinema. Não gostam da área de finanças. Então, se você quer ter sucesso, não caia na armadilha, não caia nesse quinto erro, que é achar que sua família vai trabalhar incansavelmente para você o tempo todo, porque não vai acontecer. É você com você mesmo fazendo o negócio acontecer no dia a dia. O erro número 6, achar que seu negócio vai andar sozinho no começo. Não, gente, negócio nenhum anda sozinho no começo. Ele depende muito, muito, muito do dono. Vamos de novo lembrar dos nossos avós, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou do seu pai, da sua mãe. Mas as pessoas mais antigas, elas diziam o seguinte, que quem engorda o porco é o olho do dono. Ou quem engorda o gado é o olho do dono. E é a mais pura verdade. Dos meus mentorados, aqueles que começam a decair no negócio e vêm urgente atrás de mim de novo, eu entendo que elas, em um momento muito prematuro, já queria largar tudo e ir pra academia, ficar o tempo todo assistindo série, fazendo passeios, por exemplo, assim, de 30 dias fora, viajando, sem olhar para o negócio, deixando na mão de terceiros. No começo não vai ser assim. Pelo menos 1, 2, 3 anos é você com você mesmo e é você olhando o negócio o tempo todo. Até que você tenha processos muito bem definidos e pessoas muito bem colocadas, cada um no lugar certo, é que vai fazer com que o negócio vire e ande. E ainda assim, hein? Não pensa que você vai ficar 30 dias, não, porque empresário, empreendedor mesmo, ele olha o negócio dele o tempo todo. Ah, ele pode fazer uma viagem com a família, ele entra no telefone celular e vê como é que está o desempenho em aplicativos que ele tem. Ele entra no site da empresa para ver como é que estão os resultados em vendas. A família está se divertindo, mas ele está olhando o negócio. Assim é a vida do empresário, sabia? Sabia que é desse jeito? Sabia que a gente o tempo todo está olhando os resultados do nosso negócio e buscando soluções sem parar? Então, não caia nessa armadilha do segundo erro, tá bom? Porque esse erro de você abandonar o seu negócio logo no começo e querer viver uma vida de tranquilidade. Ah, eu vejo na internet, tem os nômades digitais, que a pessoa trabalha de qualquer lugar, trabalha quando quer. Gente, isso não existe, não existe. Eu tô vindo aqui alertar você, empreendedor estratégica. Seja estratégico no seu negócio. Não acredite em conversas, em balelas que tudo é às mil maravilhas logo no começo. Não é. Depois as coisas melhoram. Sim, elas melhoram. Depois você consegue até delegar para alguns colaboradores tarefas que eram muito importantes para você, que você tinha que fazer. Mas no começo você vai ter que andar sozinho com o seu negócio. Mas o seu negócio não vai andar sozinho. Ele depende muito de você. Cada vez mais. Cada vez mais depende de você. E aí, passado esse período inicial, que é de 1, 2, até o 3º ano, aí eu posso dizer para você, chegou a hora de você começar a escalar o negócio, trazer pessoas-chaves para peças-chaves e fazer o negócio andar e você tenha um pouco mais de tranquilidade e aconteça de você ter a vida que você sempre sonhou. O erro número 7. Sair gastando lucro sem antes ter o retorno do investimento. Ah, mas eu vejo falar sobre retorno do investimento, principalmente quem compra rede de franquia. Não, no seu negócio também funciona assim. Você precisou de quanto para abrir um negócio? 30 mil reais? 40, 50, 100 mil para abrir uma loja de roupas? Você não pode sair gastando lucro sem antes retornar esse investimento.
Você vai ter, sim, um prolabore, ou seja, um pouco daquele lucro que você tira como forma de pagamento de salário para você, chama-se prolabore. Mas você não vai pegar a totalidade dele e gastar com você, sem antes você retornar o investimento que você fez. Se você colocou 50 mil para abrir um negócio, se você colocou 100 mil, 200 mil, 300 mil, enquanto não voltar esse dinheiro, ainda ele não é seu efetivamente, ele é do negócio. Esse é o tal do ROI, retorno do investimento investido. Se você espera, tem essa paciência de esperar, eu garanto para você que em curto espaço de tempo você abre a segunda unidade. Tem outro mentorado meu, lá de São Bernardo do Campo, é um município daqui do estado paulista, em que ele tinha a primeira loja de ração. Ainda não era um pet shop, era uma loja de ração. Quando ele resolveu empreender, ele foi CLT, me procurou, falou, eu preciso comprar alguma coisa que no máximo aí custe uns 70 mil reais, que é que eu tenho de uma indenização que eu recebi. E aí ajudei ele a comprar uma casa de ração. E aí nessa casa de ração eu venho orientando ele passo a passo, né? Todos os meses estou lá pegando na mão dele. E aí eu estou feliz que ele já abriu a segunda unidade. No começo desse ano ele já abriu a segunda unidade. Então ele está satisfeito? Sim, sabe por quê, gente? Porque essa pessoa não tinha casa própria. E eu tive a oportunidade, né? Que ele me convidou para o aniversário do filho dele. E ele falou assim, Jorge, comprei minha casa. Jorge, eu tô super feliz, eu vou mostrar para você o sobrado que eu comprei. Porque ele teve a paciência de esperar o retorno do investimento. E quando veio o retorno do investimento, aí sim ele conseguiu pegar aquele dinheiro e comprar a casa dele. Por quê? Porque retornou o investimento. Ele abriu a primeira loja lá de ração e transformou-a num pet shop, porque é onde vende mais serviços de valor agregado, de valores mais altos. Ele teve a paciência de esperar, retornou o investimento, aí ele abriu a segunda loja, o dinheiro que tinha voltado do retorno do investimento, ele conseguiu dar entrada nesse imóvel dele, que é o sonho da casa própria. Agora vai lá pagar a prestaçãozinha dele, mas está construindo os sonhos dele a cada dia, tá? Então esses são 7 erros que a gente viu hoje. E se você gostou do episódio de hoje, a gente não esquece, passa para as pessoas que você conhece, para as pessoas que gostam de negócio, para as pessoas que gostam de lucro, para as pessoas que gostam de vender e crescer. Então continue com a gente e lembre-se, sucesso é questão de estratégia. Pegou a visão?